Tal como as obras que levaram à comodidade das instalações onde nos encontramos, o projeto cultural da Fundação não é de hoje, como o Paulo, aliás, já referiu. Desde 2004, e ao longo de mais de 50 meses, com a costimosa colaboração de diversas famílias ferreirenses, de todos os tratos e condições, foram digitalizadas todos estes milhares de imagens que hoje constituem um património único, de valor inestimável, num trabalho que reúne fotografias, manuscritos, e-books, correspondência e discursos, num inigualável rol de documentos que, a partir de hoje, passam a estar disponíveis, portanto, disponíveis aos estudantes, à comunidade científica, aos historiadores, ou ao comum dos cibernautas que deseja aprofundar os seus conhecimentos sobre o passado ou o presente deste Conselho e das suas gentes. Esta iniciativa, que se designa Projeto Salvaguarda, constituiu, na realidade, o primeiro projeto em que a Fundação começou a trabalhar, muito antes ainda de estar formalmente constituída. E é uma iniciativa que não tem fim à vista, pois se até agora muito foi feito, muito ainda há para fazer. Mas nada melhor do que o mentor deste projeto Salvaguarda para vos apresentar este manancial de informação e memória ímpares. E por isso, volto a chamar, já perceberam que é um verdadeiro carola desta terra, do seu património e das suas gentes, o Paulo Alcoia Neves, informando que não, ele não pagou mais para estar outra vez a falar. Nós vamos começar por fazer uma breve apresentação daquilo que foram os trabalhos de digitalização destas 14.431 imagens, com a pessoa que as digitalizou, portanto, também muito carola, também descendente de ferreirense, a doutora Cátia Salgueira, a quem eu passo já a palavra. Boa tarde a todos os presentes. Eu quero, antes de mais, agradecer à Fundação Maria Dias Ferreira e ao Sr. Engenheiro José Afonso de Sousa por ter apoiado o projeto que eu integrei durante 2 anos, o projeto Salvaguarda, que me deu bastante prazer, porque creio que é um contributo bastante grande, tanto para o Conselho como para o próprio país. Eu quero também agradecer ao Dr. Paulo Neves, porque foi ele que me deu a oportunidade, ao convidar-me, para integrar o projeto. Vou então falar um pouco do projeto. Não é de hoje o reconhecimento e a implementação por parte das mais diversas entidades de projetos e políticas na área do património arquivístico. No entanto, cada vez mais as novas tecnologias vêm permitindo a divulgação e o acesso a novos repositórios da memória que, por razões de índole diversa, foram sempre produzidos ao longo dos tempos. O maior património do Concelho de Ferreira do Zezer é a sua riquíssima história, consubstanciada por alguns, ainda que poucos, trabalhos monográficos e por múltiplos espólios dispersos por arquivos, bibliotecas e coleções particulares. Ao longo de mais de 20 meses, com a prestimosa colaboração de diversas famílias ferreirenses, foram digitalizadas 36 coleções iconográficas, equivalendo a um total de 14.431 imagens, 11 e-books com um total de 1.700 páginas e 80 crónicas ferreirenses, num total de 182 páginas. Este trabalho constitui-se como um rol de documentos que passam, a partir de agora, a estar disponíveis aos estudantes, à comunidade científica ou ao comum dos cibernautas que deseja aprofundar os seus conhecimentos sobre o passado ou o presente do Concelho de Ferreira. Facultar aos investigadores um acesso privilegiado às fontes e contribuir para a construção da identidade e da cultura locais é um objetivo tão atingido quanto é certo que muito está ainda por fazer. Eu passo agora a palavra ao Dr. Paulo. Obrigado. Também trouxe uma cabo. E na certeza de que as imagens podem falar muito mais e melhor que nós, ilustramos esta apresentação com pequenas amostras deste gigantesco acervo, eu não vou dizer o número outra vez, digitalizadas e catalogadas entre junho de 2006 e julho de 2008, e que subdividimos em 10 temas que a seguir se apresentam e sobre os quais o orador, eu neste caso, farei uma breve exposição. Vamos começar com o património. O património edificado em Ferreira do Zezer, que teve como primeiros edifícios classificados os pelourinhos, pelo Decreto 23.122, de 10 de outubro de 1933, e Ferreira do Zezer tem, de facto, 2 pelourinhos classificados. Esta é a fotografia mais antiga que conhecemos do pelourinho de Águas Belas, que já hoje foi aqui exibido durante o filme, e onde está o brasão de armas da família dos Pereiras, dos descendentes de Rodrigo Álvares Pereira, irmão de Nuno Álvares Pereira, que foi desde 1356
primeiro Morgado de Águas Belas. Esta imagem é uma imagem também bastante antiga deste pelourinho de Águas Belas, onde ainda se vê a lápide mandada a colocar nos seus passos por Duarte Sodré Pereira, aquela pedra que aquela menina segura e que hoje se encontra em paradeiro incerto. Também pelourinho o das Pias, também classificado em 1933. Mas não se esgotam dos pelourinhos os monumentos classificados no Concelho de Ferreira do Zézere. São imóveis de interesse público a Igreja Matriz das Areias, que teve como arquiteto João de Castilho, a Igreja Matriz do Beco, a Igreja de Santo Aleixo do Beco, ou a Igreja de Dornes e também a Torre Templária Pentagonal, que está também ela classificada como imóvel de interesse público. Outras igrejas não classificadas, como a Igreja de São Luís de Tolosa da Vila das Pias, ou a mais recente igreja construída ou mandada construir pelo Conde Burné e desenhada por Nicolau Bigalha, esta igreja de Águas Belas, que é a mais recente das matrizes do concelho, ou torres, como a já referida Torre de Dornes e esta Torre do Langanhão, ou Torre do Ladrão Gaião, existente no concelho de Ferreira do Zézere, na freguesia das Areias, e que nesta fotografia tem presente o José Simões Baião, um grande vulto da nossa cultura e antigo presidente da Câmara Municipal. É ele mesmo, José Simões Baião, que se fez fotografar aqui junto da Gruta da Afcasta, uma gruta que está em processo de classificação pelo IGESPAR. E as nossas quintas e solares, aqui a Quinta do Alcaidão das Pias. E agora permitam-me que eu identifique as pessoas que têm que ver com as fotografias que vamos mostrar. Começaria aqui por homenagear o Sr. Engenheiro Jorge de Castro, proprietário deste magnífico edifício, onde casaram os pais do Marquês de Sá da Bandeira, aquele que foi considerado por Alexandre Herculano como o mais importante vulto da história de Portugal no século XIX. A Quinta do Adro, o mais importante solar da nossa vila de Ferreira do Zézere. Ou o menos conhecido Palacete do Tujal, a quinta que pertenceu ao Dr. Joaquim de Sousa Ribeiro, edificada onde outrora existiram as ruínas dos senhores da Torre da Murta, gente que se estabeleceu quando da vida do infante Dom Henrique para esta região, no início do século XV. Temos também os moinhos da Afcasta, estes moinhos giratórios que hoje existem em réplica, já não são estes que lá estão, e que predominavam nas nossas serras do concelho de Ferreira do Zézere, o património etnográfico, a nossa custódia de prata dourada diamantada da freguesia de Águas Belas, um exemplar magnífico de joalharia portuguesa do século XVIII, ou a lápide mandada a colocar nos espaços do concelho de Ferreira do Zézere pelo trisavô de Pedro Alves Cabral, o sexto mestre da Ordem de Cristo, Dom Nuno Rodrigues Ferreira de Andrade, em meados do século XIV. Tivemos que selecionar estas entre as 14.431, como devem imaginar. Vamos agora ver os documentos. Grande parte dos espólios são documentos, sobretudo documentos digitalizados na Quinta da Ponte do Tabuado, pertencentes à família Simões Baião, à sua dona Margarida Baião, que hoje, por motivo de doença, não pôde estar aqui presente, e entre os quais se encontra este Código de Posturas Municipais, o primeiro que conhecemos impresso e que data de 1874. Ficámos a saber que, pelo artigo 36º, era expressamente proibido estacionar cavalgaduras e carros na vila e que a multa era de 200 réis. Portanto, Sr. Comandante da Guarda, já em 1874 havia multas de estacionamento na vila de Ferreira do Zézere. Temos também estes boletins de voto da eleição de Junta de Freguesia das Pias, que tinham o nome, a idade, o estado civil, a profissão e também o local onde moravam, mas temos centenas de documentos destes, provindos não só da coleção da Ponte da Boade, mas de outras coleções, como a do Dr. Carlos Palhinha, aqui presente também. Temos aqui um outro documento antigo que se refere ao aniversário, ao 25º aniversário às bodas de prata da Casa de Ferreira do Zézere em Lisboa, uma casa que teve entre os seus fundadores pessoas ilustres como o professor Dr. António Esperança Mendes Ferreira, o Dr. António Simões Baião e muitos outros ilustres ferreirenses. Uma outra circular com a nota do preço médio dos géneros alimentícios para 1936, mandado elaborado pela repartição de finanças do Concelho de Ferreira do Zézere, e documentos como este, que estando em estado de grande degradação, ao digitalizarmos sabemos que pelo menos a imagem irá perdurar durante bastantes mais anos. Portanto, foi este o trabalho que fizemos na área dos documentos,
Vamos passar já ao capítulo seguinte. Outros estão em muito melhor estado, mas é importante também realçar que o projeto de salvaguarda pretende isso mesmo, salvaguardar. Um dos maiores patrimónios de Ferreira do Zezer são as suas gentes. Gentes fotografadas por muitas outras pessoas, também gentes elas de Ferreira do Zezer, que nutriram um grande carinho por Ferreira do Zezer. Esta fotografia é do antigo governador civil do distrito de Santarém, António Baeta, que está aqui hoje também representada a família, e que tem fotografias notáveis. Talvez a coleção mais interessante da primeira metade do século XIX seja a coleção de António Paes e Andrade Baeta. Temos, enfim, das gentes, temos casamentos como este, de 1914, do Sr. Guilherme Godinho das Pias, a Casa dos Godinhos de Cabrais, que mais tarde passou a ser dos senhores de Morgado, Fontão e Taboaço. O velho António Soeiro, fundador da mais antiga farmácia de Ferreira do Zezer, num passeio a caminho da Pombeira. Eram os meios de transporte da época, que não eram só estes. Reparem neste magnífico passeio em charretes com a família Ávila Castro, volta aqui a referir o Sr. Engenheiro, ou a família Godinho Cabral, também aqui representada pelo Dr. Carlos Palhinha e pelo Dr. Pedro Palhinha, que efetivamente se recriavam nestes piqueniques tão próprios do início do século XX. Aqui um carro pertencente à família Butujal, à família Ribeiro. Não sei se o Sr. Arquiteto deve estar presente, porque não consegui controlar todas as entradas, mas de facto é efetivamente um dos primeiros automóveis de que há notícia no Concelho de Ferreira do Zezer. E depois as crianças à porta da Quinta do Adro, uma fotografia da coleção do Dr. Alfredo Magalhães Ramalho, hoje aqui presente, de 1926. Mais uma fotografia de António Paes de Andrade Baeta, com as crianças de Ferreira do Zezer. Aqui já um outro estrato social, são o da família do Diogo Flores, que também está aqui hoje. São provavelmente o pai e uma tia mascarados no Carnaval, na década de 30, no Chalé Flores. O segundo grupo de teatro de que há notícia em Ferreira do Zezer, em que temos ali o seu fundador, o Dr. Rodrigo de Sousa Pinto, que é na fila do meio, o último do lado direito, antigo senhor da Quinta do Adro. Um grupo mais recente, os Charruas, e realço que há pessoas aqui presentes, como a Susana Manuela Olmo, que está ali no lado direito da fotografia. Aproveito para dizer que o do meio é o engenheiro Rui Godinho, que foi, há uns anos atrás, vice-presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Vamos passar para o próximo capítulo.